Sejam muito bem-vindos aqui ao Band News TV. Começo com o senhor deputado Kim perguntando a sua impressão do que ocorreu ontem e se isso mancha a imagem da direita no Brasil. Acho que isso é uma imagem absolutamente vergonhosa, né? Atos golpistas, atos terroristas de destruição, de tentativa de destruição das instituições, né? Do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal. Isso não representa de nenhuma maneira um pensamento de direita, um pensamento conservador. Aliás, o conservadorismo diz respeito a você ter um pacto com as gerações passadas e com as gerações que estão por vir. E o pacto com as gerações passadas significa respeitar as instituições, significa a saída institucional e não revolucionária, né? Quem tenta a saída revolucionária é justamente o contrário do conservador. Então, primeiro, eu não acho que isso manche a imagem da direita, porque não representa, né, a maior parte daqueles que têm um pensamento conservador, daqueles que têm um pensamento liberal, e sim uma minoria de radicais, uma minoria de extremistas que precisa ir para a cadeia, que precisa responder pelos seus atos. Todos os parlamentares que incentivaram esse tipo de ato, todos os influenciadores, todos os financiadores desse tipo de movimento precisam ir para a cadeia, porque não é só um vandalismo, não é só destruição de patrimônio público, mas também um atentado contra o Estado Democrático de Direito, né? E um outro ponto também que precisa ser ressaltado, a mais absoluta conivência, né, do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, né, Anderson Torres, com todo esse ato, né? A Polícia Militar basicamente deixou que os manifestantes passassem, não teve nenhum tipo de comando, pelo contrário, que se viram foram imagens de destruição generalizada sem nenhum tipo de resistência. Então acho que esses atos devem ser absolutamente rechaçados. A oposição ao governo Lula precisa se dar no campo das ideias, precisa se dar no campo das instituições, precisa se dar dentro do parlamento, precisa se dar com ações judiciais, com questionamentos pela imprensa, pelo debate democrático e não com destruição de patrimônio ou qualquer outro tipo de coisa. Na minha avaliação, aliás, se alguém quis prejudicar, né, o Lula, se alguém quis fazer oposição ao Lula com esses atos terroristas, deu um tiro no pé, porque isso só fortalece, isso só dá mais discurso, isso só dá mais poder para que o Lula implemente o seu projeto, que, na minha avaliação, é um projeto corrupto e autoritário de poder, e não é assim que se combate, não é com as mesmas práticas do seu adversário que você combate, né, esse tipo de governo. Deixa eu ouvir também o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O que aconteceu ontem em Brasília foi gravíssimo. Uma tentativa de golpe de Estado, de orientação fascista, organizações de extrema-direita. Nós não podemos utilizar falsa simetria. A turma que estava ontem invadindo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e utilizando de instrumentos violentos para tal, eles vêm se organizando já há bastante tempo. Durante todo o governo do senhor Jair Bolsonaro, ele trabalhou exatamente um processo de articulação e de aglutinação dessa base fanática de extrema-direita, o que teve como consequência o que aconteceu no dia de ontem. Então essas pessoas precisam ser devidamente responsabilizadas, e aqueles que articularam durante todo esse tempo essa base fanática, essa base de extrema-direita de orientação fascista, repito, onde não pode ser utilizado uma falsa simetria, precisam de responsabilização concreta, a começar pelo senhor Jair Bolsonaro, que tem que voltar para o Brasil para responder pelos seus atos aqui em território nacional. O que aconteceu ontem em Brasília é consequência também dos atos do senhor Jair Bolsonaro e daqueles que deram articulação, sustentação a um governo de morte, que tentou o tempo inteiro estimular um processo de agressão de natureza fascista. Deixa eu passar a palavra aqui para o deputado Kim Kataguiri, perguntando, deputado, sobre a permanência durante tanto tempo dessas pessoas em frente a quartéis, né? Durante meses elas estavam ali e já havia relatos, informações sobre essa mobilização. Todos sabíamos, não é, qual era o intuito dessa mobilização, de um golpe, e parece que nada foi feito. As imagens mostram que a polícia até acompanhou esses manifestantes até a Praça dos Três Poderes, mas nada fez, né? Estava em um número reduzido, enfim, as imagens estão por aí. Te pergunto sobre isso, não é? E o estado que a Câmara se encontra nesse momento, qual que é a resposta adequada? O que deve ser dito, né, depois de tudo isso que já foi registrado? Uma tragédia anunciada, né? Da mesma maneira como você não pode pedir pelo homicídio de ninguém, você não pode pedir pelo assalto de ninguém, você também não pode pedir golpe de Estado, né? Não existe manifestação legítima para pedir o cometimento de crime. Logo, manifestações em frente aos quartéis sempre
sempre foram absolutamente legítimas e legais e deveriam ter sido desmobilizadas e a polícia deveria ter atuado, né, com firmeza. Não foi. Primeiro, você teve a ação ali no final do governo Bolsonaro, que foi absolutamente conivente e inclusive incentivou essas manifestações. Segundo, agora no governo Lula, você tem o ministro Múcio, que diz que a desmobilização iria acontecer naturalmente, que não eram todas pessoas ruins, que inclusive tem parentes dele, né, participando de protestos, né, em frente aos quartéis também, uma postura absolutamente inadequada e que contribuiu para essa situação que a gente vive hoje. Acho que a resposta tem que ser duríssima, né, uma resposta do Ministério Federal, uma resposta do Poder Judiciário, uma resposta do Congresso Nacional também, né, que já se articula para iniciar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar quem financiou, quem mobilizou, quem influenciou todo esse processo de vandalismo e de terrorismo. Então, acho que a resposta tem que ser a mais dura possível. Todos esses responsáveis precisam parar na cadeia, né? Segundo a lei do Estado Democrático de Direito, esse tipo de ato aí leva pelo menos 4 anos de prisão, até 8, mais a responsabilização pela depredação de patrimônio. Espero que todos eles cumpram essa pena dentro da cadeia. Eu vou passar a palavra novamente para o deputado Glauber Braga. Te pergunto sobre essas ações aí já tomadas pelo Congresso. Ouvimos há pouco o presidente em exercício do Senado, né, Vital do Rego, falando sobre as primeiras medidas. Primeiro, registrar uns pontos, inclusive, da fala do presidente em exercício do Senado. Ele diz que ligou para o governador do Distrito Federal, que tinha responsabilidade de estabelecer a segurança daquele espaço, e sequer foi atendido pelo governador do Distrito Federal. Lembremos que estamos falando do presidente em exercício do Senado, que não foi atendido pelo governador. Ele depois fala com o secretário e que o secretário diz a ele: fique absolutamente tranquilo, porque não tem problema nenhum, todas as medidas estão sendo devidamente tomadas. Quando é movimento de reivindicação de direitos por parte de trabalhadores, de professores, professoras, movimento de moradia, o senhor Ibanez vai com tudo, agride, violenta, faz com que as pessoas tenham seus direitos básicos desrespeitados. Nesse caso em específico, está mais do que evidente que se trata de uma negligência ou, indo além, a partir do momento em que nomeou como secretário de Segurança o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, se trata de cumplicidade. Então ele tem que ser também devidamente responsabilizado. Deixa eu ouvir também sobre isso e qual que deve ser a posição da direita brasileira, digo da direita democrática, não é? A partir desses atos, qual deve ser o comportamento, já que a maior parte da população brasileira é contra esses atos registrados ontem em Brasília? Primeiro, a direita tem que deixar muito claro que não se sente representada de nenhuma maneira por vândalos, por terroristas, por golpistas que queiram acabar com o Estado Democrático de Direito, que a própria natureza do conservadorismo é conservar as instituições, é você respeitar as regras do jogo e mudar a realidade que você vive pelas próprias regras do jogo, né? Qual que é a natureza do pensamento conservador? Olha, se sua casa tem problemas, vamos fazer reformas, mas não vamos colocar fogo na casa para tentar construir outra do zero, porque você pode trazer nessa nova casa, primeiro, durante o período em que você constrói essa nova casa, você fica desabrigado, e segundo, você pode incorrer nos mesmos erros estruturais que você incorreu na construção da primeira casa. Essa é a natureza basilar do pensamento do conservador e, mais do que isso, esse tipo de atitude não prejudica, não faz oposição legítima ao governo Lula, pelo contrário, isso só beneficia o governo Lula. Antes desse tipo de ataque, né, a nossa democracia, nós tínhamos um governo que estava acuado de acusação, de nomeação de ministra ligada à milícia, nós tínhamos um governo que precisava prestar contas porque estava querendo criar um Ministério da Verdade. Agora é um governo que sai da defensiva e vai para a ofensiva, né, justamente por causa desses ataques absolutamente baixos, antidemocráticos, que precisam ser punidos. Então a postura da direita precisa ser de repudiar veementemente, abertamente, claramente, né, todos esses atos, defender o império da lei, que também é um posicionamento direitista, que seja presos todos aqueles, sempre que houve manifestação com quebra-quebra por parte das esquerdas, né, a direita deixou um posicionamento muito claro de punir os vândalos. Dessa vez, você teve vandalismo, você teve um atentado contra o Estado Democrático de Direito, e a lei precisa ser aplicada exatamente da mesma maneira, né? É assim que se defende uma direita republicana, é assim que se defende uma direita democrática, e a oposição ao governo Lula precisa se dar dentro do campo das instituições, precisa se dar no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, dentro do Parlamento, precisa se dar pelas
vias institucionais e democráticas. Lula não venceu as eleições à toa. Lula venceu as eleições porque nós tivemos um presidente de direita, Jair Bolsonaro, que traiu os princípios de direita, que defendeu o golpe de Estado, que defendeu autoritarismo, que traiu, né, os seus valores e que traiu as suas promessas de campanha, e que agora sofreu essa derrota eleitoral, e com essa derrota eleitoral a direita precisa aprender a escolher melhor, né, quem vai lhe representar, seja no parlamento, seja no Palácio do Planalto, e passar um recado de que precisa haver um compromisso incontestável com a democracia e com o Estado de Direito. Deputado Glauber, o senhor concorda com o deputado Kim? Eu acho que o deputado Kim está misturando as coisas. Ele ameaça o tempo inteiro com o chamado fechamento de regime, o que nós não podemos tolerar, nós não podemos aceitar, porque nós sabemos, entendemos, compreendemos o que é o caráter de natureza golpista e fascista do governo de Jair Bolsonaro. Não dá para esquecer também quais foram as organizações políticas que deram força, que gestaram o que foi depois o golpismo de Jair Bolsonaro. Não dá para esquecer, por exemplo, deputado Kim, que o senhor apoiou o deputado Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Mas foi justamente em razão da esquerda que Jair Bolsonaro foi presidente da República do país. Foi justamente porque, durante 13 anos de governo petista, né, você teve uma destruição da nossa economia, você teve autoritarismo também, né? Vamos lembrar que o Lula não é nenhum democrata, né? O Lula caçou vício de jornalista, o Lula submeteu o parlamento ao executivo na base da propina, né? Você teve incentivo também, né? Você fala, não, mas uma coisa é movimento social. O movimento social também não pode fazer quebra-quebra, também não pode agir de maneira golpista e ilegítima, antidemocrática, né? Como você teve, por exemplo, me vem agora à cabeça a época do governo Temer, né? Esses ditos movimentos sociais, quebrando ministérios também por aí, de maneira também absolutamente antidemocrática, né? E, mais uma vez, né, o Glauber parece ser incapaz de compreender, não só nesse debate, mas em diversos debates, o meu posicionamento de independência. Estar no mesmo partido, né, não significa que eu preciso passar pano para alguém, né? Diferente desse sentimento corporativista que muitas vezes você tem nas esquerdas, de que se o sujeito é da mesma ideologia, se o sujeito é do mesmo partido político, eu preciso passar pano, eu preciso defender a todo custo porque ele está no meu grupo. Não, eu não tenho esse sentimento, não. O sujeito fez algo errado, ele precisa pagar, independentemente do partido político que esteja, independentemente do espectro político que esteja. E chamar também, né, o Movimento Brasil Livre de corresponsável, de cúmplice, né, do que houve agora em relação a esses atos terroristas, esses atos golpistas em Brasília, é ignorar o trabalho monumental de oposição que foi feito em relação ao governo de Jair Bolsonaro por parte do Movimento Brasil Livre, inclusive pagando um preço, né, muito caro por isso, né, inclusive dentro do seu próprio espectro político, mostrando que não tem compromisso com erro, mostrando que tem independência e mostrando que tem compromisso com a democracia. Então, eu acho que isso precisa ficar muito claro para a gente não ter esse tipo de acusação leviana de que qualquer atuação do Movimento Brasil Livre tenha contribuído com atos antidemocráticos ou com atos terroristas, sendo que justamente pelo contrário, o que nós fizemos durante os últimos anos foi a denúncia em relação a todos esses atos por parte do presidente Jair Bolsonaro, independentemente do seu espectro político.